Então é isso que nós precisamos aprender. Essa pausa, você se conectar novamente a você. É por isso que é importante a questão da identidade. Porque quando você tem a sua identidade muito bem definida, você tem algo que é importante, que vai te auxiliar em momentos momentos complicados na sua vida, que é o auto-reconhecimento. É o você se conhecer, obrigada. É você se conhecer, é você saber os seus limites, é você saber até onde você consegue ir. E isso vai te auxiliar a sua alma. Quando a pastora Rosângela fala, né, que o psique vai lá e lembra daquela situação, aqueles arquivos que eu falei com vocês é interessante, porque se eu estou passando por um momento novo da minha vida, por exemplo, eu estou sendo assaltada, o que a minha mente vai fazer? O que o meu racional, o meu consciente vai fazer? Ele vai lá nos meus arquivinhos e vai tentar encontrar uma pastinha. Gente, essas pastinhas, elas são colocadas lá desde o ventre da nossa mãe, onde já tem o quê? Ondas, né, cerebrais, onde já tem o psique trabalhando, a alma já é real. Então, vai lá nesses arquivos e vê uma situação. Peraí, eu já vivenciei uma situação dessa de assalto. Aí, o que acontece? Pega aquela pastinha, se você já tem uma vivência dessa, e traz aquele sentimento que foi armazenado naquela circunstância. Então, o que aquela circunstância te gerou? O medo. Então, ele traz esse medo novamente para vocês. Isso é tão sério, esses carrapichos da alma, essas situações, esses traumas do passado, que, por exemplo, toda vez que eu vejo pessoas brigando perto de mim com violência, ainda que eu não tenho nada a ver comigo, pode estar na esquina, meu coração acelera. Por quê? Porque eu tenho uma pastinha na minha memória, no meu inconsciente, que eu não controlo, de uma situação que eu vivenciei na minha infância, que quando eu me deparo com uma situação assim de violência, essa pastinha acionada que está no meu inconsciente traz o meu consciente e lança medo e lança temor. Mas o interessante é que eu conscientemente não tenho como acessar e transformar essas pastinhas que me feriram no passado, mas o Espírito Santo tem. Cristo, ele tem, quando ele fala que nós somos novas criaturas, que tudo em nós é renovado. Quando Paulo fala que nós temos que renovar a nossa consciência, o nosso consciente, o nosso psique, né, os nossos conceitos, é isso, é o Espírito Santo ir lá naquelas pastinhas onde tinha aqueles carrapichos que tanto machucam, ele vai lá e troca o conteúdo. Ele não vai apagar, mas ele vai trocar, ele vai colocar uma sensação de cura onde foi ferido. Isso. É isso que é interessante, é isso que nós queremos mostrar para vocês. A palavra de Deus, ela fala lá no Salmos 30, no verso 2, assim: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Olha para você ver, tem pessoas que elas preferem ficar com vários carrapichos, porque a tirada do carrapicho dói, né? Igual a tirada do espinho, ele machuca. Então, vamos lembrar da criança, né? Vamos pensar na criança. Quando a criança ela tem um espinho, ela fala, não tira não, vai doer. Ela prefere ficar incomodada com aquilo. Aquilo ali vai inflamar, vai virar algo pior, vai virar um pus, vai ficar muito pior. Só que a tendência é você não querer que tira para você não sofrer aquela dor naquela hora. Então você prefere ficar com uma dor amenizada, porque é como se fosse amenizada. Tá doendo, mas não tá doendo tanto. Então essa dor ela não é insuportável. Eu me acomodei com essa dor. E aí fica com aquele espinzinho. E dói mesmo na hora de tirar, foi o que a Karina falou, dói mesmo. Então por isso que a criança fala, não tira não, vai doer. E fora que a hora que tirar vai ficar um buraquinho lá, fica. Né? Fica aberto, olha o detalhe aí. E aí, isso são as nossas cicatrizes, que é muito necessário a gente ter. Eu costumo dizer assim, que todo soldado de batalha, toda soldada de batalha, ela tem que ter cicatriz. Eu nunca vi uma mulher que ela passa por um momento assim, tantos momentos difíceis, e aí ela está num topo muito maior, num degrau espiritual avançado, em algo muito maior, e alguém fala assim, mas aí para ela foi fácil. Não, tem as batalhas, tem as cicatrizes, e são cicatrizes que muitas vezes eu não posso ver, você não vê. Por que a gente não vê essas cicatrizes da alma? Porque ela está escondida, ela está interna. E o que é mais lindo é que Deus, ele fala isso conosco, sobre essa questão interna. Ele fala isso, quando o apóstolo Paulo ele fala, eu aprendi a viver contente, ele está dizendo para nós da seguinte maneira, gente, eu aprendi que internamente eu estou curado.
Internamente eu tenho uma alegria que ela é insondável. A minha alegria é tão grande que, independente de ter o alimento, se faltar ou não, independente da situação, ela for adversa ou não, eu continuo do mesmo jeito, com a mesma alegria, porque ele está trazendo isso para nós, ele está trazendo esse fortalecimento interno, essa questão intrínseca. Ele está falando, olha, pode passar o que for, pode vir a luta que for, mas eu continuo e permaneço aqui em Deus, forte, alegre, acreditando, tendo fé. Isso é fácil de conquistar? Não, mas é necessário. E como que conquista? É ferindo mesmo, são as nossas feridas. As nossas feridas é que fazem a gente crescer. As nossas feridas é que fazem a gente passar por momentos difíceis e entender que eu não quero voltar àquele momento mais. Então, quando a Karine ela fala sobre esse acionamento do cérebro, ele fala, olha, acionou, abriu uma janelinha de um pensamento lá, e que o Espírito Santo ele troca esse pensamento por uma força, ela está querendo dizer para nós o seguinte: cada vez que você tem pensamentos positivos todos os dias de você, da sua identidade, acreditando em quem você é, acreditando em quem Deus é na sua vida, você está dando essa informação para esses pensamentos ruins. Olha, vocês podem até estar aí guardado, mas a força que opera sobre vocês é muito maior. Você está dando essa informação. Eu vou contar assim rapidamente uma história de uma pessoa que assim eu achei fantástica. Ela passou por muitas dificuldades, ela passou por muitas lutas, muitos problemas assim de depressão, teve uma depressão fortíssima, teve problema além da depressão, ela tinha que tomar alguns remédios e as pessoas elas não acreditavam que ela era deprimida. Uma outra coisa que a alma faz, ela traz para você às vezes essas angústias, essas depressões, e não é nada que está ligado. Às vezes a pessoa fala, olha, a pessoa está endemoniada, a pessoa está com o diabo. Não, gente. Ele usa essas situações para ele te oprimir mais ainda, para ele te deixar na opressão, para ele te deixar presa num grilhão, mas é a sua alma que precisa ser curada, e a sua alma ela tem que estar ligada no espírito que é mais forte. E aí essa pessoa teve várias dificuldades, vários problemas, e um belo dia ela acordou e ela começou a lembrar de toda a infância dela, as tristezas da infância, todo o choro, toda a tristeza. E pediram para ela escrever assim, escreve somente as suas alegrias. Ela ficou muito tempo tentando escrever as alegrias. Mas quando ela escreveu as alegrias e ela acionou as alegrias dela, tudo aquilo que estava na infância, que estava ligado, que estava parte ruim, foi desaparecendo. Então assim, o que a gente entende em relação a essa história? Hoje já está adulta, hoje ela já está bem resolvida, ela não tem problema nenhum com nada. Pelo contrário, acho que ela é maluca e muito alegre. Com certeza, você conhece. E aí assim, o que acontece? Ela não consegue lembrar nem dos abusos da infância, ela não consegue lembrar dos traumas infantis, ela não consegue lembrar da dificuldade quando ela teve, assim, ela passou uma necessidade muito grande quando alguém falava com ela, você não pode comer, e ela era criança, queria comer e não podia. Então ela não consegue lembrar disso, porque a alegria e os fatos alegres sobrepôs. Não tem como mais. Isso não acontece. Vai lembrar dessa situação? Vai. Mas é uma situação de experiência. Não é situação que machuca a alma mais. Por isso que é necessário que a gente seja ferido mesmo. Mas a gente entenda que quando a Karine ela fala sobre o domínio próprio, você adquirir o domínio próprio, a ferida pode até vir. Mas a cicatriz que você recebe depois, ela te dá uma fortaleza tão grande que você olha e fala, não dói mais. Não dói. E se vir novamente parecido com aquela, você fala, não vai prevalecer. E não prevalece mesmo sobre você. Aí a primeira coisa, assim, o que a gente vai entrar agora, é que para que tudo isso aconteça, você precisa se entender. Você tem que ter autoconhecimento. Quem é você? Você tem que se perguntar, quem sou eu? Como que eu sou? Muitas vezes a gente lança essa pergunta e as pessoas têm que... Elas param, elas ficam alguns minutos para responder, né? Se você te der aí 10 segundos, para você e responda para você. Quem é você? Você consegue se definir? Você consegue falar, eu sou Karina,
e eu sou assim, assim, assim. Muitas vezes nós não conseguimos nos definir quem nós somos. E aí a alma, ela fica embaralhada, né? É uma mistura de sentimentos sem entendimento. A Renata tá falando aqui que a gente tem que tirar a capa, né? Verdade. Exatamente. É a capa da derrota que tem gente que sai carregando ela pra tudo que é lugar. Ou então a muleta, essa capa como uma muleta, como eu conheço pessoas que passaram por situações difíceis, sim. Quando nós falamos que nós precisamos tirar a capa, que nós precisamos, né, cicatrizar essas feridas, tem que serem cicatrizadas, não é que a gente está minimizando a dor que cada uma de nós passamos, de forma alguma. Nós realmente, essas dores doem, essas dores elas machucam. A cicatriz existe, deixando claro que existiu uma dor, uma ferida aberta. Então, acredito que a maioria aí de vocês que estão nos ouvindo, nós somos mães. E quem fez um parto cesariana tem uma cicatriz. Porque algo aconteceu, mas essa cicatriz dói. Não dói porque ela foi fechada. Então nós precisamos entender isso. A cicatriz ela é necessária. Muitas pessoas elas não querem deixar a cicatriz acontecer. A muleta, né? A capa, ela serve de uma bengala. Não, eu sou desse jeito porque me fizeram aquilo outro. Né? O vitimismo, nós não estamos diminuindo a dor de ninguém, mas Deus não nos chama para ter uma vida de vitimismo. A culpa não é minha, a culpa é do mundo, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu marido, a culpa é do... E assim por diante. Pode sim, essas pessoas podem ter colocado esses carrapichos, né, em nossas almas, mas o que eu e você vamos fazer daqui para frente? É essa a grande diferença, é nesse sentido que Cristo nos chama a ser diferentes. Quando Ele fala que nós temos que ser, que Ele nos deu espírito de ousadia. Né? Essa identidade, reconhecer que sim, eu passei por tudo isso mesmo, mas eu não fiquei nos problemas. Não porque eu sou forte o suficiente, porque o Espírito Santo de Deus em mim produz essa força. Verdade. Olha, Josué estava pegando ali a liderança, né, de Moisés e imagina, liderar aquele povo rebelde agora de fato na terra prometida, conquistando a terra prometida, e Deus fala com ele o quê? Seja forte e corajoso. Ele não nos deu um espírito de temor, mas para isso eu preciso querer. E aí, eu querer, eu decidir querer, faz parte da minha e da sua identidade. Isso. Quem é você? Quem é Cristo para você? Quem é você em Cristo? São coisas que nós precisamos refletir no nosso dia a dia. E tem vezes que você vai passar sozinha. A palavra de Deus fala que em Gênesis, no capítulo 32, no verso 24, Jacó, porém, ficou só. E lutou com Deus, né? Na verdade, é como se fosse uma luta espiritual. Era ele com ele mesmo, mas Deus ali trabalhando no espírito dele. Não, meu filho, está na hora de trabalhar o seu espírito. Então, essa luta que parece que é uma luta com Deus, eu vou falar em relação a nós. É uma luta que a gente às vezes tem diária, que a gente não quer. Não, eu não vou ficar só. Eu não quero ficar só. Eu estou muito angustiada, ninguém me ajuda, ninguém vai fazer nada. E Deus está falando, é necessário que às vezes você cresça só. Porque o trabalhar dele na sua vida é tão singular, tão individual, que tem umas especificidades da sua natureza, da sua personalidade, que não tem como uma outra pessoa interferir nem te ajudar. Ela pode até te ajudar com uma oração, intercedendo, alguma coisa, mas não é a mesma coisa. O que o Senhor está querendo é trabalhar realmente com você. Então é uma luta que você vai ter que passar interna para que você cresça. E aí não adianta ficar falando, é porque o meu marido não me ajuda, a minha irmã não me ajuda, a minha mãe não me ajuda. Não, porque não é o momento de você ser ajudado por ninguém externo. É você ser ajudado por você mesmo, se autoconhecendo. Senhor, então essa luta é sozinha? A luta do autoconhecimento, ela é só. Ela não é algo que você vai conseguir lá fora, você consegue aqui dentro. E ninguém tem a capacidade de entender você tão completamente quanto Deus. Não tem. A pessoa pode falar, nossa, quantas pessoas falam, gente, eu nunca imaginei que fulana ia fazer isso, que fulana... Mas a gente nunca vai imaginar nada de ninguém.
E outra coisa, assim, que é tão importante, quando a gente tem um conhecimento nosso, a gente coloca esse conhecimento para fora, é transparente. É tão transparente que Karina, ela vai falar assim, eu conheço muito bem Rosângela, ela não teria capacidade de fazer, algo está acontecendo com ela, por quê? Porque você se conhece, e você se conhece de uma forma tão firme que você apresenta você para as outras pessoas. As outras pessoas, elas falam, nossa, a identidade dela é diferente, porque você se auto-apresenta. Eu gostaria de conversar muito com fulana, porque ela é tão tranquila, é tão calma, ela passa isso. Mas é porque ela já se apresentou dessa forma. E a apresentação nossa é a partir do autoconhecimento. E é necessário que isso aconteça. De uma forma, muitas vezes dolorosa, sim, muitas vezes dolorosa, para que você também se valorize, porque a maioria das pessoas, elas estão vivendo uma vida mediana, uma vida assim, meio alegria, tá bom, tá mais ou menos, não, hoje o dia tá ótimo, amanhã não sei, hoje tá mais ou menos, não, o que Deus fala conosco é que é necessário essa vida plena nele, mas é uma vida plena nele de alegria, é uma vida plena que nos permite trabalhar isso internamente, intrinsecamente. Como que eu tô hoje? Hoje eu não tô bem, eu tô sentindo que eu não tô bem. Já que você já se conhece, você sabe que não tá bem, não faça nada que vá além do seu limite. Hoje eu tenho algo para fazer, mas eu não tô me sentindo bem, então procure algo que vai trabalhar em você para que você se sinta melhor. Porque se você pegar esse não tá bem, que você já se conhece, e for para um local onde todas as situações são adversas, esse não tá bem vai ficar pior. Por isso que é tão bom que você se conheça, que você entenda você em tudo. E o entendimento, e quando você se entende, meninas, bem-vindas, tá? A gente está falando sobre a questão tá chegando algumas aí agora, sejam bem-vindas. Então, quando você entende, você começa a perceber justamente o que o apóstolo Paulo fala sobre esse aprender. Para ele aprender a viver contente, ele teve que sofrer muita coisa. Ele precisou passar por muitas situações adversas. Ele apanhou, ele teve que ser mordido de víbora, ele sentiu dores e dores, ele louvou na prisão e adorou na prisão enquanto ele estava todo machucado. Então o que ele queria dizer? Olha, gente, nada que vem de fora vai atrapalhar o que eu tenho aqui dentro. É isso. A identidade nossa, quando ela é uma identidade firme, nada que vem de fora. Pode até vir, o carrapicho pode até grudar, mas você tira ele e passou. E é algo interessante, porque a identidade, quando nós temos essa identidade firme sobre nós também temos uma identidade muito convicta e sólida de quem é Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Quando eu entendo que Deus é bom, quando eu entendo que Deus é perfeito, quando eu entendo que Deus é Pai, independente das minhas feridas, eu vou continuar enxergando Deus nesse formato. O grande problema de nós não termos essa identidade nossa, forjada de forma sólida, é que a hora que um espinho, a hora que um carrapicho vem e gruda em nós, quando algo que nos fere chega em nossa casa, bate em nosso coração, a primeira coisa que eu faço é enxergar Deus com a visão do meu problema, com a visão da minha dor. E aí eu questiono, onde está Deus que me deixou passar por isso? Eu não sou amada do Pai porque eu estou passando por isso. Então são coisas que nós precisamos, a identidade, ela não parte só de mim. Ela parte primeiramente de entender quem é Deus. É ter essa consciência sólida do nosso Senhor, do nosso Deus. E aí sim, independente do que eu passar, era isso que Paulo fazia. Era isso que ele entendia, que no processo de situações complicadas que ele estava fazendo, nada interferia no que ele enxergava de Deus, e isso fazia diferença no seu dia a dia. Abacuque também falou isso, que independente de ter a planta, de ter o gado, independente de ter a uva, Deus, ele é Deus, ele vai adorar a Deus independente das circunstâncias. E aí nós precisamos entender o processo
de forjar esse caráter. Nós precisamos respeitar esse processo, né? Quando nós estamos passando as nossas dores, a partir do momento que o carrapicho é tirado, fica uma ferida aberta. Até ela cicatrizar, existe um processo de cicatrização. E é interessante nós entendermos como isso acontece comigo. Talvez o meu processo de cicatrização é diferente do processo da pastora Rosângela. Porque eu tenho uma identidade, ela tem outra. Mas para mim saber respeitar, eu preciso entender. É igual o luto. Tem gente que fala, não, acabou de perder. Não é só o luto físico de alguém que morreu. O luto é perda de qualquer coisa que é importante para você. Talvez você perdeu um emprego, talvez você perdeu um marido, você perdeu uma amiga. O processo do luto é importante nós passarmos pelo processo do luto e entender. Mas isso de acordo com o quê? Como que você reconhece isso em você? Você se permite passar por isso? Você entende que a sua identidade, ela tem algo que ela vai te auxiliar nisso? Então isso é importante, nós temos isso bem fresco na nossa mente. O processo, ele é importante. Igual a pastora Rosângela falando do apóstolo Paulo. Quando eu vejo o apóstolo Paulo no início da sua conversão, né, mesmo convertido, ele era um homem soberbo. Ele se converteu e onde que ele quis ir? Logo para a igreja de Jerusalém. Ele falava, bom, eu sou o bambambam, porque eu sou mais preparado, eu vou chegar em Jerusalém, vou liderar, eu vou ser o pastor, o líder da igreja de Jerusalém, a maior igreja. E ele vai para lá com aquela pompa, e ele podia ter essa pompa, porque ele mesmo fala lá em Efésios, né, que em Gálatas também, que se alguém tinha que se gloriar na carne, era ele, que era fariseu, judeu, né, foi criado aos pés de Gamaliel. Falava muitas línguas, era um cidadão romano, então ele podia se gabar. Então ele, com essa pompa toda, ele correu para Jerusalém. O que aconteceu lá? Ele saiu fugido. Porque os judeus de lá quiseram o quê? Matá-lo, né? Estavam perseguindo, porque ele era perseguidor, né? E agora ele era perseguido. Então, aí a gente vê Deus trabalhando, forjando a identidade de Paulo. Os títulos de Paulo, o conhecimento de Paulo não forjou a identidade dele em Cristo. Mas o processo fez essa identidade ser criada. E quando Paulo, ele fala... quando ele vai para a sua primeira viagem missionária, ele briga com Barnabé por conta de Marcos, e aí, né, Barnabé quer levar Marcos de novo, Paulo fala, não, comigo ele não vai. Mas sabe o que é o lindo disso tudo? É que no processo ele entendeu, a identidade cristã foi forjada nele. E aí no final do ministério dele, quando ele já está lá, né, próximo à morte, na sua segunda carta que ele escreve ali a Timóteo, ele fala, traga Marcos, porque ele é importante para o meu ministério. Então agora já é uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhada por Deus, uma identidade restaurada por Deus. O processo é importante. Não minimize as suas dores, elas são importantes para você. Elas são importantes. E o choro é muito importante também, tá, gente? Esse luto que a Karina falou é super importante. Quando você chora, vamos supor que sofreu uma perda, uma separação. Vou dar um exemplo aqui, eu atendo muitas mulheres com problemas às vezes assim. Tem um momento do choro mesmo, deixa chorar. É necessário que chora, tem um momento, não é porque está desesperado, não é porque está angustiado, não é porque está com depressão, mas está chorando. Não, tem um momento do choro. Às vezes o choro dura uma semana, foi o que ela falou, as identidades são diferentes. Tem gente que vai chorar uma semana, chorou uma semana, outro vai chorar um mês, outro vai chorar 2 meses, mas vai ter uma hora que esse choro ele tem que cessar. Por quê? Porque vai sendo trabalhado. Se a pessoa ela quer essa busca desse autoconhecimento, vai sendo trabalhado. Vou chorando, mas aí vou falar uma coisa que a minha tia falou uma vez. Ela chorou muito, aí ela falou assim, ela me chama de Zanza. Ela falou, Zanza, hoje eu faço caretas e caretas para sair uma lágrima e não sai mais. Porque a identidade dela teve que ser forjada através do choro. E era necessário que ela chorasse para que ela sentisse essas questões assim de amar o outro, de ir até o outro. Então hoje a situação que ela trabalha é completamente diferente de quando ela iniciou. Quando ela chorava, ela falava, eu não aceito, eu não quero, isso não pode. Sabe aquela birra de criança? É a mesma birra que a alma dá, independente da idade. Ela nunca deixa de dar a birra. As pessoas falam, birra infantil é muito feio. Pensa nas birras que
a gente dá, mas feio. De adulto. A gente dá muita birra, não aceito. Isso na minha vida não acontece. Aí assim, e aí Deus ele começa a observar você nessas situações, nessas falas, que as nossas falas acabam sendo arrogantes demais. Porque a gente fala, na minha vida não acontece. Deus está falando, tem que acontecer para eu trabalhar em você. Eu preciso tirar essa arrogância, eu preciso tirar o orgulho, eu preciso tirar tudo isso para eu poder trabalhar em você. Então na sua vida tem que acontecer, é necessário que aconteça. E aí a partir do momento que ele começa a trabalhar isso, aí você fala, aí vem a outra pergunta, por que Deus na minha vida? Porque é necessário. Se ele fosse responder todas as situações nossas, ele ia falar assim, minha filha, é necessário que você chore também, é necessário que sua alma se quebrante. É necessário que você entenda, é necessário que você passe por feridas. Por quê? Porque você só vai entender o valor a partir do momento que você sentiu esse processo. Sem sentir, você não tem como perceber o valor. Sabe aquela circunstância de você entender assim, provisão. Você só sente o valor da provisão quando você tem falta. Você só dá valor à alegria quando você passou por uma tristeza. Você só dá valor a certas coisas quando você passou pela dificuldade de não ter ou por perder. É só assim que funciona. Então você vai descobrir sim a provisão de Deus. Seja bem-vinda. Você vai descobrir sim a provisão de Deus, mas você vai descobrir a provisão de Deus quando te faltar. Seja bem-vinda. Você vai descobrir sim as dificuldades. Quando você sentir a dificuldade, você precisar, é que todas as vezes isso vai te confrontar. Então assim, eu estou precisando de uma cura. Se você está precisando de uma cura, é porque você está passando por uma enfermidade. Então você está necessitando de algo. Mas você só descobre isso quando você estiver necessitando. Enquanto você não estiver necessitando, você não descobre a sua situação. Enquanto você não precisar daquilo. Então, em todo momento da nossa vida vai ter essas dificuldades. Eu preciso de um perdão. Por que você precisa de um perdão? Porque algo está me angustiando. Então vai começar um processo em você. Porque você feriu alguém. Você está precisando do perdão porque você feriu alguém. Então é necessário que você passe por esse processo de entender que a gente não pode ferir, de entender que a gente precisa de perdoar. E aí às vezes é muito necessário, Deus vai pegar e fazer um outro movimento com você. Ele vai fazer também, ele vai deixar e permitir que alguém te fira, para ver se você que precisa do perdão, você pode liberar também. Tem gente que quer o perdão de alguém, mas ela não tem coragem de liberar para outra pessoa. E Deus, ele quer esse trabalho que seja recíproco. Porque o nosso amor, gente, tem que ser altruísta, gente. Nosso amor, ele tem que ser diferenciado. Nosso amor tem que ser baseado na lei de Cristo, que é a lei do amor. E em tudo tem que ter isso. Em todas as coisas. Até para você fazer uma comida tem que ser com amor. Se você fizer de qualquer jeito, não sai legal. Mas quando você faz com amor, tudo sai bem. Pode até não estar com aquela cara tão boa. Mas é gostoso. É diferente. Uma dica, gente, sobre a questão do perdão, falado aqui pela pastora, é importante a gente observar o seguinte: muitas pessoas têm essa dificuldade de liberar perdão, não é mesmo? E o princípio do perdão são dois. O perdão, a partir do momento que eu entendo que eu fui perdoado por Deus, e aí eu olho para mim, aí o autoconhecimento, e a gente vai entender que nós não deveríamos, nós não teríamos condições e chance nenhuma de ser perdoado, mas Deus me perdoou, então no mesmo formato eu vou perdoar alguém. Eu vou conseguir perdoar uma vez que o Cristo me perdoou. Se eu fui provida, né? Se eu fui provida do perdão de Deus, por que o outro não seria? E a segunda circunstância quanto a isso é que se a outra pessoa me feriu, é porque ela é falha. Mas eu preciso entender que eu também sou falha. Então hoje é a outra pessoa que está me perdoando, mas amanhã, ou melhor, hoje é eu que estou perdoando aquela pessoa, mas amanhã é alguém me perdoando. Porque assim como ela falhou comigo, eu posso falhar, porque eu não sou perfeita. Então o princípio do perdão é reconhecer que Deus me perdoou, eu sendo falha. E entender que eu sou tão falha quanto a outra pessoa que falhou comigo. É deixar, e aí a questão de identidade, e deixar o ego de lado,
Porque muitas pessoas, a sua identidade é forjada ao redor do seu ego. Eu sou o ponto principal, o ponto de convergência da vida de todo mundo que está ao meu redor. E aí esse ego, esse superego, ele fica de tal forma que quando alguém pisa no meu calo, eu falo, morte. Eu vou crucificar, porque eu não faria isso. Claro que faria. Não que nós vamos errar, mas nós somos falhos. Verdade. Então é interessante nós entendermos isso. Para você, o perdão é questão racional. Você não precisa de sentir, ai, que vontade louca de perdoar. Você não vai sentir se você está ferida, mas você vai decidir fazer isso. Verdade. E a hora que você decide perdoar, a hora que você decide enfrentar esse problema, decide olhar para a pessoa da mesma forma que Cristo olhou para você, você vai tirar o espinho. E esse espinho vai aliviar a sua alma. E a sua identidade vai ser forjada. Lembrando que foi o que a gente falou, você tira o espinho, né, do perdão, mas fica um machucadinho lá, a feridinha, e é um processo. Então não é porque eu perdoei que eu tô amando não, tá? Porque muita gente pensa assim, eu perdoei, então agora eu vou esquecer. Não, o perdão, ele não gera esquecimento. Ninguém fica com falta de memória. Você vai lembrar, lembra do que nós falamos em relação à questão do psique, que as suas memórias estão guardadas? Elas estão guardadas, principalmente algo que te feriu. Ela fica guardada. Mas você lembra quando a gente falou que essa memória que está lá, que feriu, que é uma memória killer, ela é trabalhada como? O Espírito Santo trabalha nela de forma que ela vira uma memória light. Quer dizer, aquilo pode ser até acionado para eu lembrar. Aquilo ali pode até voltar, mas isso já não me faz me sentir angustiado, magoado. Pelo contrário, me faz sentir regozijado porque eu tive a capacidade, isso, de superar, de perdoar aquela pessoa. Então, o mais importante é você entender, e não é daqui para ali. Outra coisa também que eu quero deixar muito para vocês, aprendam a ficar próximo de pessoas que faz bem a você. Por que isso? Porque você tem que entender que você vai levar a palavra, você vai mostrar que você é luz, mas tem pessoas que são tão negativas, que elas não querem, que elas ainda não passaram pelo processo, que elas não estão a fim de passar pelo processo. Tem pessoas que não querem passar pelo processo. E aí quando você chegar, e mesmo que você esteja com toda a luz, todo o brilho, e ela conseguir mexer com a sua ferida e você ainda não tiver recuperado, ou a gente estiver passando pelo processo e sua feridinha estiver aberta, vai tocar e vai doer. Vai sangrar. Exato. Aí vai te puxar um pouquinho para baixo. Então, assim, é bom você entender o seguinte, eu perdoei, mas não é necessário que eu viva todos os dias beijando e abraçando. Não, gente. O processo de Deus na sua vida do amor, ele tem uma empatia. Ótimo. É diferenciado. O processo de Deus na sua vida não é eu ficar grudado, não. O processo de Deus na sua vida é você entender que o amor ele vai muito além desses limites. Porque quem fica muito, olha, mas aí agora que perdoou, eu vou voltar a ficar na casa